Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui a presidente da UNE, Mariana Dias. Mariana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A universidade brasileira deve ser pública, gratuita e de qualidade, como se pregou há muito tempo? Eu agradeço o convite, agradeço o espaço. É sempre importante que a opinião dos estudantes e da UNE tenha espaço. E eu acredito que defender a universidade pública gratuita e de qualidade perpassa por defender o desenvolvimento e a soberania do nosso país também. Eu acho que é importante demarcar que nós somos a favor da gratuidade da educação e lutamos para que essa universidade pública e gratuita tenha qualidade e tenha principalmente expansão, para que todos os jovens em especial tenham condição de estudar numa universidade pública, seja ele de baixa renda, seja ele com a renda maior. Nós acreditamos que a universidade é um espaço que precisa caber todos os brasileiros que queiram ter uma formação de ensino superior e nós sonhamos com isso. Lutamos para que essa universidade pública chegue a esse ponto, em que todos os brasileiros que queiram ter uma formação superior consiga ingressar numa universidade pública e que essa universidade tenha qualidade. Não só o ministro da Saúde como da Educação apontaram já no início do governo Temer que não concordavam com a Constituição brasileira, de que a educação e a saúde deveriam ser universais. E um dos pontos do argumento deles era de que não dá para o Estado pagar a conta sozinho. Você concorda? Eu acho que, primeiro, a gente precisa desmistificar um pouco. Da forma com que a arrecadação de tributos no Brasil ela acontece hoje, ela fomenta a desigualdade social. Porque você tem ricos e pobres pagando impostos iguais. Só que, no final das contas, na proporção, os pobres pagam mais porque tem menos dinheiro e os ricos pagam menos porque tem mais dinheiro. E isso gera isso desvirtua muito o debate de achar que a universidade pública e a saúde pública não pode ser um benefício do Estado brasileiro. Eu acho que se a gente passa a redistribuir os tributos e cobrar impostos de uma forma mais igualitária, isso faz com que o Estado brasileiro tenha mais condição de fornecer os direitos da população. Não é só no Brasil que a Constituição resguarda que a saúde e que a universidade e a educação seja responsabilidade do Estado. Existem outras constituições no mundo que pregam isso também. Em modelos liberais. Em modelos liberais, enfim, em diversos modelos econômicos e políticos que os países vivem. E eu acho que a nossa Constituição, ela foi uma grande vitória do povo brasileiro, porque foi construída de uma forma muito participativa pela população, com um debate muito grande. E o extrato que se tinha era que nós precisamos ter um país que se preocupe com o bem-estar social da população e que garanta princípios e direitos básicos, como o direito à saúde, à educação e ao emprego. E eu acho que isso precisa ser mantido, principalmente porque a gente vive num Brasil rico. Você falou em mantido, mas foi conquistado? Eu acho que... Exemplo, a educação, a saúde e o emprego são trabalhados de forma, no caso dos dois primeiros, universais e de qualidade, e o emprego é hoje oferecido a uma juventude e a um adulto de forma geral? Eu acredito que nós vivemos uma passagem da história do Brasil em que a gente contou com um Estado mais fortalecido nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e nós provamos que com um governo voltado a olhar para as necessidades do povo e com um movimento social pautando essas necessidades, nós podemos viver num país que garantiu o bem-estar social como a gente não tinha tido chance na história do nosso país de presenciar. Eu acho que não chegou no ideal,
não realizou o nosso sonho de uma universidade, uma saúde universal. Não chegamos na taxa de emprego vencida, não vencemos o desemprego na totalidade, mas nós pudemos ver, ter a consciência e ter as provas de que era possível viver no Brasil assim. Nós conseguimos expandir a universidade, melhorar a qualidade da universidade, colocar nos bancos da universidade um setor da população que historicamente não tinha direito à universidade pública. Nós chegamos a ter o menor índice de desemprego da história do nosso país. E nós vimos de que ter uma Constituição que garante isso faz com que nós pudéssemos criar condições para fazer essa Constituição ser exercida na sua melhor forma. Nós não chegamos no ensino universal, nem na saúde, nem no fim do desemprego no Brasil, mas nós traçamos um caminho em que tinha esse horizonte. E nós pudemos ver o povo brasileiro com esperança de ter um país mais digno, de ter bem-estar social, de ter um povo que conseguia consumir e ter mais dignidade e sonhar com a universidade pública que antes não tinha possibilidade, de ter a convicção de que podia ter um emprego, de que podia ter um bom emprego e que podia ter direito trabalhista. Então, eu costumo falar que a gente viveu num país que deu certo e nós passamos agora por dificuldades de retrocessos. Aqui em Alagoas, a reitora da UFAL, a Valéria, tem ido publicamente, tem ido à imprensa, falar que os cortes na UFAL, principal universidade do estado de Alagoas, tem sido muito alto. E isso daí tem prejudicado o andamento. Essa é a realidade de todas as universidades? Inclusive, a Associação Nacional de Reitores, né, a ANDIFES, que é a instituição que rege a administração das universidades, tem entrado em contato com a UNE, inclusive, com uma preocupação muito grande com o orçamento da universidade. Porque existe uma crise econômica no Brasil, isso é um fato, existe uma crise de orçamento no Brasil. Não só no Brasil, mas existe uma crise econômica no mundo. Mas aqui no Brasil nós estamos lidando mal com a crise. O governo escolheu salvar o cofre público cortando investimentos sociais, prejudicando a educação, prejudicando a saúde e aprovando uma emenda à Constituição que coloca teto no gasto público. Então nós teremos uma universidade que vai crescer, porque vai ter vestibular, porque vai entrar mais gente na universidade, mas nós não teremos condições de lutar para que esse orçamento acompanhe o crescimento da universidade, porque tem uma emenda à Constituição que limita esse orçamento. E isso é muito perigoso, principalmente para os estudantes, porque quando se há uma crise orçamentária na universidade, na educação pública, os primeiros afetados são os estudantes. Porque não tem como a universidade deixar de pagar a sua folha de pagamento. O salário dos professores, dos servidores, dos terceirizados, a conta de água, de luz, para conseguir manter a universidade aberta. Então, as primeiras ações, quando há uma crise orçamentária, é tirar da assistência estudantil, é tirar o restaurante universitário, é mexer no benefício e nos direitos dos estudantes. E por isso a UNE tem se preocupado muito. Mas tem se preocupado também porque acredita que a universidade faz parte da estratégia do desenvolvimento do país. Um governo que não enxerga a educação como investimento e sim como gasto, não tem a capacidade de enxergar qual é o papel da universidade num país em que está presidindo, em que o ministro da Educação tem a responsabilidade de gerir. Não é gasto, é investimento. Você investe na universidade pública e você gera mais tecnologia, e você gera mais pesquisa, e você gera uma mão de obra qualificada para ir para o mercado de trabalho, para desenvolver o país. Você pensa através das pesquisas como sanar problemas sociais, porque a universidade pública tem se dedicado mais a fazer isso. Então a nossa preocupação tem sido muito grande e o nosso repúdio tem sido grande porque o governo tem escolhido o caminho de superar a crise cortando nos investimentos sociais.
não mexe nos juros que paga aos bancos, não mexe na taxação das grandes fortunas, não pensa uma reforma tributária que reorganize melhor o sistema de imposto de cobrança de imposto no Brasil, não cria novos impostos sobre veículos de luxo. Então, um cidadão brasileiro que tem um jatinho, ele não paga nenhum imposto ao Estado brasileiro, que tem uma lancha, que tem um jet ski. Então, tem uma série de atributos que poderiam, uma série de caminhos e de ações que poderiam ser feitas para sanar essa crise econômica sem precisar tirar da educação, tirar da saúde pública. Você é uma recém-eleita presidente da União Nacional dos Estudantes, e aí cabe uma reflexão. Qual o papel dos estudantes neste momento? Primeiro que a UNE realiza o seu congresso, no qual foi eleita, nos marcos dos seus 80 anos. E a UNE se configura como a entidade mais antiga do movimento social brasileiro a nível nacional. E por si só isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Além de encarar os desafios dessa nossa geração, nós temos também a responsabilidade de preservar uma entidade que luta há 80 anos e que tem passagens tão gloriosas ao longo da sua história. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma confiança grande nessa geração, que, ao se deparar com um governo que chegou ao poder, que não chegou ao poder pelas vias eleitorais e que chegou com um novo projeto, que não foi o projeto aprovado nas urnas, os estudantes tiveram a capacidade imediata de reagir. E quando foi apresentado a proposta de PEC 45, que virou uma emenda à Constituição porque foi aprovada, os estudantes ocuparam escolas, ocuparam as reitorias, as universidades públicas e algumas universidades privadas também foram ocupadas. E a gente montou um grande... e nós inauguramos um grande momento de oposição ao atual governo que existe no Brasil, né? Então, a gente tem consciência do nosso desafio, nós temos consciência do papel que essa geração precisa jogar, mas nós temos confiança. No período de resistência à ruptura democrática que teve no Brasil, nós conseguimos, nas universidades, organizar comitês em defesa da democracia. E depois esses comitês ocuparam universidades, as reitorias, etc. Então, a gente tem, ao lado dos movimentos sociais, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, organizado uma série de resistência. Mas não tem sido fácil, principalmente por conta da rapidez que o governo tem tido em aprovar tantos retrocessos. Mas ainda assim, existe resistência, existe estudante comprometido em honrar os 80 anos da UNE e dar conta do desafio da nossa geração. O estudante hoje está mobilizado? Tem muita mobilização nas universidades. Eu, inclusive, participarei de um debate hoje na Universidade Federal, e que é um debate para falar sobre as coisas que têm acontecido com a educação, e promovido pelos estudantes que convidaram a reitora da universidade e a UNE para virem aqui fazer um debate, e que desse debate tenha frutos para resistir. Eu acho que o principal desafio nesse próximo período curto que nós temos é a defesa da universidade. E a UNE tem se preparado para visitar as universidades, para construir assembleias e para pensar qual será o caminho e qual será a forma que nós encontraremos para resistir a esse desmonte que tem acontecido através dos cortes na educação. Eu estou aqui com a Mariana Dias, ela que é presidente da UNE, e a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Mariana Dias, ela que é presidente recém-eleita da UNE. E a UNE tem um papel histórico de discutir algumas políticas nacionais. Uma delas está em pauta, é a questão da reforma política. A UNE já fechou questão quanto a isso? A gente ainda não tem nenhuma resolução
dessa nova proposta de reforma política, mas a UNE tem debatido sobre a reforma política há algum tempo. E nesse debate a gente tem uma proposta de qual reforma política a gente pensa para o Brasil. Então, do jeito que está, não serve. A gente acha que precisa reformar. A gente só não acha que precisa piorar do que já existe. Porque a primeira coisa que a gente acredita é que é necessário reformar para popularizar mais a política. Para que nós tenhamos um sistema mais democrático e que as eleições, elas de fato possam representar a diversidade do povo brasileiro. Porque nós achamos que tem questões centrais, por conta inclusive da crise de representatividade que existe no Brasil hoje. As pessoas estão desacreditadas da política. As pessoas acham que a política é sinônimo de corrupção. E o povo brasileiro, que tem um princípio de honestidade muito grande, não quer fazer parte de algo que é sinônimo de sujeira, que é sinônimo de coisa ruim. E nós achamos que o debate sobre a reforma política precisa perpassar sobre isso, sobre uma reforma que valorize mais a política, que faça com que a população enxergue que a política é o meio mais rápido de transformar as nossas vidas. Mas para isso eu acho que uma das principais questões é o povo se enxergar no Congresso Nacional, se enxergar na Assembleia Legislativa, se enxergar na Câmara dos Deputados. Porque a gente tem hoje um Congresso Nacional em especial, na sua grande maioria formado por homens, então, e de uma classe social mais privilegiada. Mas Mariana, não me passa, eu tenho dito isso sempre, se batizou de reforma política, mas não está sendo uma reforma eleitoral? Porque você acabou de citar o seguinte, não tem crise de representatividade, a mulher participa pouco, a classe baixa em sentido também participa pouco, mas isso é reforma política. Isso. O que está sendo discutido é se o voto é distrital, se é distritão, se o fundo... Chego a discussão lá. Não é reforma eleitoral ou é reforma política? Chego lá. Então, a gente acredita que o debate sobre as eleições, ele precisa englobar tudo isso. E, na nossa opinião, a reforma política precisa estar a serviço da valorização da política, por conta do debate da corrupção que existe no Brasil. E o ponto mais central é o financiamento das eleições, que é algo que sempre é uma grande polêmica no Congresso Nacional. Na nossa opinião, nós precisamos ter um financiamento público de campanha e cortar o financiamento empresarial. Porque se existem grandes escândalos de corrupção no Brasil envolvidos por empresas privadas, é porque essas empresas patrocinaram as campanhas eleitorais. E isso contribui para esse debate de corrupção que existe no Brasil. E, na minha opinião, nós precisamos defender muito isso para que, através de um debate, de um financiamento público, em que as pessoas financiem a política do Brasil, e eu acho que a gente precisa ter coragem de travar esse debate, nós temos mais condição de cobrar quem de fato elege os nossos representantes. Porque quem aperta a urna é o povo. Então, quem financia as campanhas também é o povo e quem cobra é o povo. Porque hoje nós temos um Congresso Nacional que não presta contas à sociedade. Nós temos um Congresso Nacional que presta conta aos seus financiadores, que coloca em pauta projetos não pensando na sociedade, não pensando no seu eleitor, não pensando em quem fez ele chegar lá, e sim quem financiou. Então, nós precisamos quebrar essa lógica. E não é um debate simples de ser feito, porque quando a gente fala em financiamento público, quando a gente fala de povo patrocinando e financiando eleições, fica parecendo que o povo que vai financiar a corrupção daqui para frente. Então, não é um debate simples de ser feito, mas é um debate que precisa ser feito, na nossa opinião, para que a gente tenha capacidade de melhorar o sistema político no Brasil e, por consequência, o sistema eleitoral. Nós não achamos que o debate da reforma política precisa se reduzir ao sistema eleitoral. Ele precisa se espelhar no que a política brasileira precisa. E a política brasileira hoje precisa ser valorizada, porque as pessoas não acreditam mais na política. Você é filiada ao PCdoB? Sim.
não é nessa discussão, de uma certa maneira, de fundo, de financiamento, algumas cláusulas, algumas barreiras que podem prejudicar, inclusive, o seu partido? Existem, claro. Existe também um debate sobre cláusula na própria reforma eleitoral e política e etc. Que, na nossa opinião, precisa ser um debate feito com muita honestidade. Porque qual que é o motivo de tentar barrar os partidos que não são tão grandes no Brasil? Um dos motivos alegados é que você tem muito partido de aluguel. Tudo bem, mas aí é um outro debate. Os partidos de aluguéis não podem ser comparados com os partidos ideológicos, com os partidos que, além de disputar as eleições, são partidos que disputam a sociedade, que têm presença organizada no movimento social, que têm presença organizada nas associações de moradores e que pensam uma sociedade, que tem um projeto para a sociedade. Mas como o PCdoB propõe que isso seja separado entre tipo um partido com representatividade, com uma história, que é o PCdoB, eu acho que ninguém nega isso. Sim. E um partido criado ontem, de uma forma quase que para conseguir colocar algum tempo no guia eleitoral. Eu acredito que já existe uma ferramenta mais rebuscada para a criação de novos partidos no Brasil. Mudou a legislação para a criação de novos partidos. Hoje é mais difícil criar um novo partido do que era antes da última eleição, mas eu acredito que é necessário que é necessário reunir elementos não só eleitorais. Como, por exemplo? Como, por exemplo, não se pode criar uma cláusula de barreiras única e exclusivamente pensando no desempenho dos partidos nas eleições. Porque isso aí coloca em risco aqueles partidos que não têm tanto financiamento, mas que são partidos ideológicos, como o próprio PSOL, como o próprio PCdoB e outros partidos que existem, que têm uma ação não só ligada às eleições, mas que se predispõe a pensar a sociedade. Então, uma cláusula de barreiras que coloca limite em partidos só pelo seu desempenho eleitoral é ruim para a democracia, porque partidos não existem apenas para disputar a eleição. Existem partidos, inclusive no Brasil, que o foco não é disputar a eleição, que o foco é disputar movimento social, que o foco é organizar pessoas. E a concepção de um partido não pode ser única e exclusiva à concepção eleitoral. Então, uma cláusula de barreiras que leve em consideração só o desempenho do partido nas eleições é ruim para a democracia, porque enxerga o partido e faz viver apenas os partidos que se dedicam mais às eleições. Tá, mas que ferramentas? Exemplo, ok, barreira não. Mas como novos partidos, já está fechado, como colocou. Sim. Mas são hoje 35. Não é um número excessivo? Mas chegou aqui dessa forma porque vivíamos numa democracia que permitia que isso existisse. Mas né? isso não precisa ser consertado? Eu acho que isso não é o principal foco da reforma política. Eu acho que o principal foco da reforma política, a principal discussão e o que é central é o financiamento e a representatividade. Eu acho que esses partidos recebem um recurso que o PCdoB, eu estou tratando de ser afiliada, o PCdoB poderia receber e não recebe. Mas na minha opinião não é a principal questão da reforma. Eu acho que não é urgente extinguir partidos. Eu acho que o urgente é reformular o sistema de financiamento e não permitir que, dentro dessa reforma eleitoral, extingua-se partidos ideológicos e partidos que se predispõem a pensar a sociedade. Eu acho que não é... Você falou do financiamento público, exclusivamente público, e você tem hoje um presidente do Tribunal Superior Eleitoral que diz que isso daí só leva a um caixa 2. O que é que você acha disso? Eu acho que é desvirtuar o debate. Eu acho que eu acho que a gente precisa associar mais as coisas que existem no Brasil e responsabilizar. Nós precisamos ter uma justiça que apura os escândalos de corrupção no Brasil, as manobras que são feitas no período da eleição para
ter dinheiro sem necessariamente ser publicado ou fazer parte da prestação de contas, mas esse não pode ser o debate central. O debate de que nós não podemos, porque o Caixa 2 existe hoje da forma com que o sistema político se dá. Então não dá para a gente pensar que nós vamos rearranjar o sistema de financiamento e a justiça não tem que cumprir o seu papel de fiscalizar essa nova legislação. Nós temos uma justiça hoje insuficiente no Brasil, uma justiça que busca investigar os crimes de corrupção de forma seletiva. O atual presidente da República tem diversos escândalos de corrupção envolvidos, com coisas que levam a população a acreditar e a ter a sensação de que de fato estava envolvido. E nós não temos uma justiça disposta a investigá-lo, como investigou a presidente Dilma, como investigou outros políticos. E eu acho que, tirando a seletividade, tendo um trabalho sério de acompanhar as eleições, de acompanhar a prestação de contas, de ter um sistema todo unificado para fazer com que a política brasileira se torne uma política ainda mais séria, ainda mais responsável, nós conseguimos. Agora, não dá para dizer que não pode mudar por causa do Caixa 2, sendo que o Caixa 2 existe hoje, da forma com que está aí. É preciso mudar e é preciso ter uma ação da justiça brasileira que fiscalize, que tenha rigidez no processo das prestações de contas e de como serão feitas as campanhas na próxima eleição. Um financiamento exclusivamente público, o valor atual proposto de 3,6, 3,8 bilhões é um valor justo? Importa valer o percentual? Eu acho que a gente precisa ter artifícios de pensar a campanha eleitoral, menos da lógica financeira. E aí eu acho que são preços altos o que se gasta na campanha hoje e mais nas propostas. Vamos pensar um sistema eleitoral em que priorize o que as pessoas pensam e não quantas placas elas têm na rua e não quantos muros elas têm pintado na rua e não quantas ações elas fazem através da sua campanha, seja publicitária e etc. Eu acho que é muito o que se gasta com campanha eleitoral, porque nós estamos pensando numa campanha e nós estamos pensando numa lógica eleitoral embasada no financiamento, no dinheiro, e não nas ideias, e não no que os políticos têm a apresentar para a sociedade. Nós perdemos o debate ideológico nas campanhas, o debate de projeto. O que os nossos vereadores pensam? O que os nossos deputados pensam? O que eles propõem? Porque o deputado, o vereador, ele existe para fiscalizar o poder executivo, mas ele existe para propor também, para pensar a sociedade e as necessidades dos seus eleitores. Então, eu acho que a gente precisa exigir mais e pensar um sistema em que se tenha mais projeto e escolher um candidato mais porque ele pensa do que essa lógica financeira. Mas a lógica financeira, ela é importante ser pensada, porque hoje nós temos uma política brasileira em que quem manda é quem financia. E quando você tira esse poder e você coloca nas mãos do povo o financiamento, nós daremos também ao povo condições efetivas de cobrar quem o elegeu. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa enfrentar. Pois bem, eu estou aqui com Mariana Dias, a gente está indo para o nosso segundo intervalo, a gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Mariana Dias, presidente da UNE. Está falando agora do sistema, da reforma política e parte do que está sendo discutido nos últimos 2 blocos, você falou em democratizar, que trata um pouco mais da questão política. Como é possível democratizar? Um dos pontos que foram colocados, um deles tratava de um distritão. O distritão não prejudicaria quem faz uma defesa de minorias? Sem dúvidas. Mas o distrital também? Sim.
essa discussão acerca do Distritão, primeiro que a gente cria várias denominações que fazem as pessoas entenderem pouco essa linguagem da política que a gente fala, né? Mas nesse modelo de Distritão em que os candidatos que têm mais votos, independente de ter uma pluralidade de partidos ou de pensamentos, são os deputados que serão, ou os vereadores, enfim, os que serão eleitos. E isso prejudica a representatividade, porque isso faz com que aqueles partidos que são maiores hoje no Brasil tenham mais condições de eleger e deixa de fora partidos menores e deixam de fora pessoas que têm menos condição de fazer uma campanha porque tem partidos menores e, por consequência, tem um financiamento melhor. No nosso grande sonho, a gente pensa em que um dia o Brasil tenha a condição de votar em projetos e não apenas em pessoas. Porque hoje você vota no número e você personaliza em quem você vai eleger. Se um dia a gente pudesse ter a apresentação de uma lista e você votasse nessa lista, nessas ideias e não nas pessoas, então os partidos apresentariam uma lista, por exemplo, com três pessoas que defendem esse projeto, e você vota no projeto e não nas pessoas. Você votasse na legenda do partido, no projeto em que aquele partido representa, e aquelas pessoas que estão na lista teriam a obrigação de defender o projeto coletivo que foi apresentado para a sociedade. Mas isso aí também não valoriza o cacique? Não valoriza o cacique, porque o voto não seria nas pessoas, o voto seria nas ideias. A gente não vai me eleger ou te eleger, a gente vai eleger as ideias que eu represento e as ideias que você representa. E quando você aprova ideias, os caciques ou os índios terão que defender a mesma ideia. E no final das contas você tem uma política voltada pelo debate ideológico, pelo debate de projeto de país e não pelo debate de pessoas, como é feito no Brasil hoje. As pessoas se apresentam através de uma legenda, através de um projeto político, mas hoje nós temos partidos em que várias pessoas falam várias coisas diferentes e você vota naquilo que aquela pessoa fala e não no projeto que ela representa. E, na nossa opinião, isso seria mais, e pensado disso de uma forma proporcional e não os partidos que são maiores, ainda que apresentados enquanto lista fechada e votada em ideias, tenham a maioria das representações, mas de uma forma proporcionalizada garantiria uma representatividade maior. Mariana, para a gente encerrar o programa, como a gente pode pensar a tua análise para 2018? O que é que a gente pode esperar? A gente encerra e já agradece a você. A gente tem muitas expectativas para 2018 e nós queremos muito que tenha uma eleição no Brasil. Nós temos feito uma campanha para eleição direta para presidente imediata, mas infelizmente depende do Congresso Nacional, que não tem essa vontade política. Mas ao menos que em 2018, quando o calendário regular do Brasil puxa eleições, que ela aconteça. E nós esperamos que nessas eleições a gente tenha um debate político acerca da sociedade e uma apresentação de projeto para o país. Porque nós temos hoje uma dificuldade grande com tudo que tem acontecido, porque existe um projeto que não foi aprovado nas urnas. E 2018 é uma grande chance da gente levar para a sociedade um projeto que possa ser aprovado nas urnas e que a gente consiga contribuir através das eleições, mas principalmente com o movimento social, com a organização estudantil para um país melhor. Eu agradeço o espaço e sempre que for convidado estou à disposição. Muito obrigado, Mariana. O programa segue. A gente agradece a Mariana.
Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo o Luciano de Mello, ele que é do presidente da Juventude do PPS, dá continuidade ao nosso debate sobre política na juventude. Luciano, como o PPS e a juventude têm visto esse atual momento político do Brasil? Bom, a gente analisa esse atual cenário um pouco diante de uma grande crise, e a gente se porta justamente contra essas posições que essa grande massa de partidos que estão metidos em Lava Jato, estão buscando meio que sair jogando essa conta toda para cima da população brasileira. A gente se põe contra tudo isso. A gente busca justamente fazer valer a democracia. A gente tem visto a reforma política sendo debatida todos os dias. Existe um modelo interessante a ser pensado quando se pensa a reforma política? Existe. É o seguinte, o que estão aí querendo aprovar é o famoso distritão, que é uma coisa que só existe hoje em 4 países no mundo todo, tipo Afeganistão, acho que uns 2 na Oceania e mais outro que eu não me recordo. Mas, por exemplo, é um sistema aí que estão querendo aprovar que vai totalmente de encontro com essa ideia de democracia. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, que os grandes pontos negativos que vem, eu acho que vem com muito mais ponto negativo do que positivo. A gente, analisando todo o sistema eleitoral, a gente vê que uns têm ponto positivo, negativo, mas ele vem com muitos pontos negativos, entendeu? E o PPS se põe aí a favor de um sistema distrital misto, né? Que é um sistema que abarca, no caso, uma proximidade maior do político mesmo com a sociedade, sem abrir mão da soberania do partido, no sentido de que o partido político ele é um grande elo que une sociedade e Estado. Então, o sistema distrital misto, ele consiste o eleitor ele vota 2 vezes, onde ele vota de forma na parte que cabe a distrital, onde será dividido, por exemplo, o Estado em distritos, e a partir daí o eleitor vota no candidato daquele distrito e votará em uma lista do partido, onde o partido vai disponibilizar nomes para que assim o eleitor vote. E a grande sacada disso, o bom disso, é porque proporciona com o distrital a proximidade do eleitor com o político que ele está votando, e não tira de forma alguma essa força que o partido tem que ter, entendeu? Essa força, porque o partido político, ele, como eu acabei de dizer, é um grande elo, ele é o que ajuda bastante essa ligação entre sociedade e Estado. A gente tem falado de partido político, no seu caso o PPS, como o PPS pode contribuir para uma sociedade melhor, um sistema político mais justo, mais equilibrado, por exemplo? Bom, a princípio, todos, até se for analisar todos os representantes no Congresso do PPS, eles a princípio são todos contra o famoso distritão, entendeu? Já é um grande passo, e a todo momento a gente busca estar discutindo, entendeu? Nós viajamos bastante ao longo de todo o estado, sempre fazendo congresso, sempre buscando mostrar a real forma que deve ser feita a política, tentando falar da importância que a sociedade tem, da importância do voto, tentando buscar justamente a sociedade, aproximar ela justamente desse meio político, e demonstrando que
da forma com que esse sistema que estão querendo implantar não vale, e da forma que seria mais coerente da gente estar fazendo esse sistema eleitoral. O PPS hoje, ele já teve dois ministros, talvez, já teve o Roberto Freire como ministro da Cultura, já teve e tem o Raul Jungmann como ministro da Defesa. A juventude do PPS nacionalmente, eu sei que você viaja para discutir isso com as outras juventudes dos outros estados. A juventude do PPS discute sobre estar ou não estar no governo Temer? Olha, assim, nós não abarcamos tanto nesse sentido. Lógico, temos uma grande visão crítica. O partido ele nos possibilita muito, entendeu? Tá discutindo. Só que a gente também, nós somos muito, buscamos ser transparentes, entendeu? E digamos que independentes dentro do partido, desde que seguindo toda a linha que o partido defende. Quais são as principais linhas do PPS? Nós buscamos muito como eu estou te falando, ser transparente, a ética na política. Nós prezamos muito por isso, entendeu? Tanto que aqui em Alagoas mesmo, em eleições passadas, candidatos ou melhor, vereadores do partido com mandato, eles agem de forma que vão de encontro à linha do partido, e o partido prontamente vai lá e toma todas as medidas cabíveis para justamente buscar exterminar esse tipo de atitude que seja contra a linha partidária, porque acho que a política hoje no nosso país ela precisa muito de ética. A gente está com um cenário político muito sem credibilidade. E desde muito tempo nós prezamos por isso, entendeu? De termos A gente viu, de uma certa maneira, o PPS, ele é um partido histórico. Ele vem do antigo Partidão, Partido Comunista. Isso evoluiu para o nome do partido, né? Popular Socialista. Em dezembro vocês vão ter um novo congresso. Nos dias de hoje, em que os partidos como o PFL virou Democratas, o PSL vira Livres, o PEN está querendo ser Patriotas, o PPS estuda ter outro nome? Não. Assim, é aquela coisa. É óbvio que a gente não vemos mal em estar, em tipo, querer seguir um outro nome ou ocorrer a fusão de partido, desde que ali se tenham ideais. Então, tem ideais parecidos, porque afinal, partido político ele traz consigo, né, essa defesa de ideologia e tudo mais, mas não temos assim essa posição de querer mudar. Como o PPS pensa na ocupação dos espaços públicos? Exemplo, sindicatos, associações, representações, comunidades de bairro. O PPS tem como função, tem como pensamento a ocupação de espaços de discussão social como forma de fazer política? Como é que isso tem sido pensado hoje no partido em Alagoas? Olha, aqui em Maceió, por exemplo, nós temos sim membros do partido que estão aí engajados em associações, entendeu? Indo aí a comunidades carentes, buscando justamente dando um certo amparo a muitas vezes a crianças carentes que não têm tanta oportunidade. E ao longo do estado nós temos sim muitos membros do partido ligados assim a sindicatos, e nós buscamos a partir daí buscar estar mostrando justamente diante de ações, entendeu? Diante de ações, e mostrando também independente de agir com pensamento de estar fazendo político ou não, mas de estar mostrando o que é certo, de estar mostrando como é que tem que ser feita a coisa,
entendeu? Ainda mais num estado como o nosso, com tanta, como posso dizer, com tanta desigualdade social, assim, se a gente for olhar de um lugar para outro, entendeu? Ocorre isso. Então a gente busca tá abarcando isso. A gente tem outro pensamento, exemplo, você representa não só a renovação de um partido, porque é a juventude, mas também a concentração de políticas para a juventude. O que a juventude nacional do Brasil, do PPS, tem pensado em políticas para a juventude? Olha, inclusive, eu vejo a política voltada para a juventude no PPS se fortalecendo cada vez mais. Recentemente, acho que há uns 2 meses atrás, eu viajei para o Rio de Janeiro, onde tivemos um encontro muito proveitoso. Lá pude conhecer novas pessoas do PPS, de todos os estados do Brasil. E foi muito bom porque nós não nos prendemos apenas a essa ideia de política, entendeu? Essa coisa só política. Nós abrimos nossa mente, inclusive foi muito proveitoso nesse encontro porque aprendemos noções de economia, de diversidade, de orientação sexual, enfim, tivemos uma ampla orientação, nos mostrando, nos enriquecendo o nosso conhecimento, a nossa visão de política, entendeu? Algo que foi muito bom. E já estamos programando para ano que vem mais 2 encontros lá no Rio de Janeiro para novos jovens, tanto daqui como dos vários estados. Sempre mudando, sempre leva outros jovens e no outro encontro vai mais outros, buscando disseminar esse pensamento novo, essa coisa de trazer para a gente a importância de política, porque política, afinal de contas, é isso. Política é você estar ligado na economia, é você estar ligado no social, enfim. Tudo isso aí é política. É importante a gente discutir isso, é importante a gente trazer para si a responsabilidade sobre isso. O que vocês, discutindo lá no Rio de Janeiro, identificaram como principais carências do jovem hoje no Brasil? Olha, a gente vê que a dificuldade de passar isso, não para a gente, não para nós do PPS, mas tipo, nos congressos que a gente faz, a gente vê a dificuldade do meio social em si, da gente estar disseminando isso para a juventude. Porque hoje em dia a gente está num cenário que você vê que o emprego tá um pouco complicado, por exemplo. Então, você vê que o jovem hoje em dia, a grande maioria do jovem quer um emprego. Como é que ele vai discutir política se ele não tem, se ele está preocupado em arrumar um emprego, se ele está com outros problemas sociais que enfrentamos? Então a gente sente essa dificuldade e a gente está sendo incisivo nisso, de estar buscando a cada vez mais discutir. Não é à toa que a gente faz viagens sempre, entendeu? Para várias cidades. É difícil de mobilizar o pessoal? É um pouco complicado. Aqui em Alagoas é mais do que nos outros lugares? Olha, acredito que em partes possa ser, porque você vai nesse sertãozão aí, você vê que por mais que tenha, por exemplo, a gente tem a tecnologia hoje, tem internet, tem isso, tem aquilo, mas é difícil pela realidade social do lugar. E a gente vê que em outros estados aí, a gente se analisa que tem uma certa evolução maior nesse ponto. E queira que não queira, em Alagoas ainda hoje existem esses famosos currais eleitorais. E é uma coisa que dificulta muito. Como é que está no interior o PPS discutindo isso no interior, a política? Nós estamos num trabalho contínuo. Estamos aí vindo de vários congressos que estamos fazendo, tanto renovando o diretório, como buscando discutir isso. Não é à toa que a gente, toda viagem que fazemos, vai a representante das mulheres, eu como representante da juventude, vai o presidente estadual do partido, e vamos discutindo, vamos buscando levar para cada lugar que a gente vai
esse pensamento novo de política, trazer a sociedade para a discussão, enfim. Como o PPS tem analisado o quadro para as eleições de 2018? Eu percebo que vocês têm um bom nome, que é o Cristóvão Buarque, mas também não definiu exatamente se será um presidente, se vai apoiar. Como vocês pensam isso? Olha, a gente não estamos, a princípio, logo dizendo que vai ser ele, que não, quem vai ser. Estamos sim, temos planos sim, defendemos muito a importância do partido estar lançando a chapa própria nos municípios, no estado, prezamos muito por isso. E, a princípio, estamos nos resguardando quanto a isso, mas com uma visão muito positiva, porque há tempos atrás você não via no meio social a sociedade em si, você ir na padaria e ver alguém falando de política. Hoje em dia já é mais frequente. Então, estou muito ansioso para ver como a sociedade vai reagir a essas eleições, tendo em vista também todo esse cenário político que a gente teve agora, né, o impeachment da ex-presidente Dilma, enfim, todos esses escândalos, Lava Jato. Então, esperamos, temos uma visão muito positiva de que essas novas eleições, por mais que seja difícil, acreditamos sim que o meio social se engajará mais na política e que cada vez mais faça seu papel, porque a democracia tem em si, a termologia democracia tem em si o significado de governo do povo, governo onde o povo governa. E é importante que se faça valer isso. É importante que a sociedade vá lá, cobre, é importante que a sociedade, independente se votou ou não no candidato, mas tem que chegar lá, de cobrar, de falar, enfim, é importante isso. Isso é fazer democracia, não é só ir lá e votar, chegar lá e escolher votar no seu candidato, não. É cobrar de fato, é ser participativa. Você acha que um nome como Cristóvão contribuiria para o país como Sim. presidente, além de senador como é hoje? Por que o Cristóvão seria um bom nome, por exemplo, se fosse o caso? Por ser por se for candidato, ser um candidato íntegro, com uma linhagem, entendeu? Que defendem ideias que de fato visam o bem social. E porque se a gente for olhar, a princípio, aí, os candidatos que se especulam para as eleições, você vê que nenhum vem com... A gente vê que tem um candidato que fala aquilo que a sociedade quer ouvir, sabe? Quando vê a violência, aí chega lá e fala aquilo, porque a sociedade está indignada com a violência. E vê outros candidatos que estão ligados a partidos escandalosos. E o Cristóvão Buarque é um nome hoje que bastante transparente, bastante íntegro para o meio. Tenho certeza que trará uma grande qualidade aos candidatos que vão pleitear a eleição. Como o PPS seguinte. vê o cenário estadual? O PPS hoje está na estrutura do governo, tem a ciência e tecnologia, mas isso já indica que é um apoio à reeleição do governador Renan Filho? Olha, quanto a isso, eu não posso estar me pondo nesse sentido de estar dizendo que vai ser assim, mas óbvio que se estamos caminhando junto, né? Acredito que sim, que quando a gente veste a camisa de um time, acho que vamos jogar junto, não é isso? E acredito que possa sim. Não posso dizer com tanta propriedade, né? Mas acredito. Sim. Comparativamente, quando você vê a juventude de Alagoas e identifica, senta para conversar numa juventude do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, qual o nível hoje da juventude de Alagoas? Como ela pode melhorar se espelhando em uma outra que esteja com um trabalho mais desenvolvido há mais tempo, por exemplo? Então, posso dizer o seguinte, se você for na juventude de outros estados, a gente vê que eles já têm, muitas vezes, um certo trabalho. E estamos buscando isso aqui em Alagoas, entendeu? Estamos, sim, renovando o diretório e buscando, tanto que
Hoje, por exemplo, Renova Diretório é obrigatório para que cada diretório municipal indique um membro da juventude, justamente para isso, para a gente fazer essa ligação entre o PPS de Maceió, junto com o PPS lá de Santana do Ipanema, e assim a gente formar esse maior vínculo e tá podendo futuramente discutir. Nós temos muitos projetos aí futuros de estar organizando congressos voltados para a juventude, entendeu? E o partido vem nos dando aí um certo respaldo para justamente fazer isso. Tanto que recentemente aqui tivemos o encontro das mulheres, onde as mulheres do Norte e Nordeste vieram aqui para Maceió e discutiram políticas voltadas para a mulher, entendeu? Foi algo muito interessante e justamente com esse pensamento a gente busca estar fazendo isso, trazendo isso para a juventude, a gente poder tá formando uma juventude mais firme e ativa. Pois bem, eu estou aqui com o Luciano de Mello. Muito obrigado, Luciano. Esse programa que teve a Mariana Dias, presidente da UNE, também nos primeiros blocos, e o Luciano da Juventude do PPS neste bloco final. A gente agradece a todos, obrigado, Luciano, e agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.